the people inside. What a wonderful caricature of intimacy inside. What a wonderful. A partir desse momento, boa tarde a todos os alunos do terceiro ano aqui do Belém da Serra. Meu nome é Wellington, sou professor de filosofia aqui da escola dos segundos e dos terceiros anos. De vez em quando eu dou umas papagaiadas aí nos primeiros anos com os outros professores, no caso o Denis, que é o professor titular da turma. Estou aqui hoje para poder dar uma aula muito interessante para vocês de filosofia, beleza? E aí o que acontece? Antes de começar mais nada, eu quero lembrar alguns recados aí para vocês, beleza? Os alunos precisam estar logados e online assistindo as aulas aqui para não ficarem com faltas. Tem duas maneiras de você tomar falta aqui na escola. Uma é se você não entrega as atividades e a outra é se você não assiste às aulas. Então você que entrega as atividades, você tem suas presenças e quem assiste às aulas tem as presenças totalmente computadas. Agora, a galera que não assiste a aula e não entrega as atividades, infelizmente pode ser que você seja aí prejudicado e tenha a nota vermelha devido à sua ausência. Não tem como dar nota para quem não está aqui, não é? E o que acontece? Eu quero muito agradecer os alunos que estão aqui, o William, Kaique, Natália, Helena, Júlia, todo mundo que está aí online, tá? Hello. Tudo, eu quero muito agradecer a presença de todos vocês. Essa aula vai estar disponível amanhã junto com a aula da semana passada no CMSP, no canal Belém da Serra Pay. Eu ia colocar hoje essa aula, mas infelizmente, como vocês viram, foi muito corrido o dia hoje. Não deu para eu poder editar o vídeo e mandar lá pro canal. Mas amanhã, as duas aulas de semana passada e dessa semana estarão lá no canal Belém da Serra Pay. Vocês podem estar acompanhando a aula de vocês por lá. Professor, eu não assisti a aula aqui. Se você está assistindo essa aula online agora lá no YouTube, coloca seu nome embaixo. Depois a gente tenta te procurar e aí eu tento tirar suas faltas para poder compensar. Porque infelizmente se você perder a aula por aqui, o único lugar que você vai achar lá é no YouTube. E com os outros professores fiquem muito esperto, porque os outros professores, alguns não gravam suas aulas. E como as aulas deles não são gravadas, se você perdeu para sempre. No nosso caso aqui, você ainda tem uma colher de chá que você consegue assistir lá no YouTube. Então, bora para a aula, porque hoje a aula está muito bacana. Para poder começar a aula com vocês, vamos lembrar do que é essa aula, tá? Do que a gente vai passar essa aula aqui para vocês. Eu vou colocar aqui em tela cheia, vou compartilhar. E voltando para cá. Bom, a nossa aula é uma aula sobre língua, representação e imaginação. É uma aula do terceiro ano de ensino médio, tá? Para vocês aí do terceiro ano. As habilidades que a gente vai trabalhar hoje é identificar a importância da língua para a produção e a preservação dos saberes coletivos, bem como para representar o real e imaginar diferentes realidades. E o conteúdo é o homem como ser de natureza e linguagem. Tudo bem? Se vocês quiserem anotar, eu receio que é melhor vocês anotarem só o título da aula, tá? Língua, representação e imaginação. Lembrando, façam seus relatórios sim, no caderno, é muito importante. Professor, eu preciso depois assistir a aula do CMSP? Sim, precisa sim assistir as aulas do CMSP. Porque se você perdeu a nossa aqui, complementa com a do CMSP lá. Professor, e se eu perdi aqui, eu posso também assistir do YouTube? Cara, você deve assistir tudo. Não perca tempo. Eu sei que a rotina é muito pesada para assistir as aulas, mas são necessárias para que vocês compreendam todos os conteúdos de maneira ampla. Tudo bem? Então, tá aí. Vou interromper aqui um pouquinho. Acho que já deu tempo de alguns pegarem e terem anotado, senão depois vocês voltam lá no YouTube e peguem. Beleza? E bora lá para nossa parte aqui que a gente precisa dialogar hoje, que é sobre a questão da linguagem. Deixa eu ler aqui no chat. 30 minutos passam muito rápido, verdade. Quando a aula é boa, passa rápido, verdade mesmo. Quando você entende o raciocínio do prof, né? Se você não entender, não adianta nada. Eu escrevo nada no caderno, prof. Eu faço tudo pelo celular ou pelo computador. Tudo bem, Helena. Registrem, né? Eu falo caderno assim porque é a maneira conforme eu tinha visto os negócios aí. Eu sempre preferi usar o caderno, apesar que ultimamente estou usando mais o tablet agora. Fiquei nessa questão aí digital. Então, é assim, gente. A primeira questão que eu queria colocar hoje aqui em torno pra gente poder pensar, né? É uma frase da Cláudia Bellucci, que eu acho que é uma frase que
pode ser muito importante e eu queria muito que vocês decidissem ou pudessem participar da aula para poder comentar essa frase. Eu sei que a gente fica direto na Júlia, ou na Helena, ou no Hugo, né? Mas, por favor, alunos, se manifestem, participem. Eu vou ler a frase para vocês e vocês me falam o que vocês entenderam dela, tá? Eu vou colocar lá no chat, tá? Daqui a pouco. Coloco a frase no chat daqui a pouco para vocês. Mas vou ler aqui para vocês para que vocês possam compreender. A frase é a seguinte, ó. Comunicação não é o que você fala, mas o que o outro compreende do que foi dito. Vou repetir mais uma vez, hein? Vamos lá voltar no CMSP, vou colocar aqui no chat para vocês. Comunicação não é o que você fala, mas o que o outro compreende do que foi dito. Alguém gostaria de vir online aqui para poder comentar com a gente? Por favor, coloca um sim que eu chamo você para você poder falar aqui online. Quero muito ver a participação de vocês. Eu morro de vergonha. Gabriel, posso te chamar, Gabriel? Só vou ficar pelo chat. Então fechou, vai o Gabriel. Gabriel, seja bem-vindo à nossa aula aqui do CMSP. Participando aí, representando a turma de vocês. Gabriel também é dos nossos. Tá escutando bem? E aí, Gabriel, beleza, velho? Agora a gente tá te escutando. Beleza, Well. Fique à vontade, Então, tá, filho? cara, Se você puder comentar a nossa frase de fomentação da aula de hoje. então, é uma coisa que está sendo muito debatida ultimamente, ainda mais por conta do BBB, por causa que, tipo assim, o que a gente fala às vezes, não tem, para nós não tem um impacto tão grande, mas no outro que tá escutando, pode ter um impacto maior, tá ligado? Tipo, pode chatear a pessoa, ou, sei lá, você fala, ó, passo a compra no cartão de crédito. Aí, às vezes a pessoa passa no débito, tá ligado? Ou a Sei. mensagem que você fala, tipo, você tenta passar uma mensagem que aquilo é errado, mas às vezes na cabeça da pessoa ela entendeu que a coisa é certa. Também, pode ser. Entendeu? Entendi, Gabriel. Posso continuar com você mais um pouquinho, filho? Pô, pode, pô. Então, Gabriel, é que realmente a gente vai chegar nessa discussão da filosofia, que é a questão da linguagem, né? E o que realmente a gente percebe nesse exato momento, principalmente na época que vocês estão vivendo aí. Se tem uma coisa que a professora Adriana, ou a Meire, ou as professoras de vocês estão aí cobrando o tempo inteiro, a Marta também, né? Estão cobrando o tempo inteiro de vocês em português, é a questão da interpretação. O que você pode falar pra mim, Gabriel, sobre a questão da interpretação? Você acha realmente que a nossa população é uma população que se abstém a poder tentar entender a linguagem para poder interpretar as coisas de maneira correta? Ou você acha que nós somos uma população ainda que fica muito no achismo? Ah, professor, eu acho que é muito no achismo, viu? Eu mesmo, eu tiro, por exemplo, de mim mesmo. Eu entendo muita coisa errada, você é louco. As pessoas falam comigo, dá até raiva, elas ficam bravas, tá ligado? Porque às vezes eu fico chateado com algum bagulho que eu entendi errado. E é difícil, né, Gabriel? Porque olha que engraçado, a gente passa a vida inteira estudando e ainda corremos o risco de poder interpretar as coisas errado. Imagina pra galera que tá tentando explicar. Você já teve dificuldade em alguma matéria, Gabriel, durante o seu ensino médio? Putz, eu tô tendo muita dificuldade em física e química. Química mesmo eu não sei nada, cara. E Nada. você acredita que é por causa da sua falta de empenho ou por falta de conhecer a linguagem deles? Eu não. Eu acho que é a linguagem. Professor, eu acho que é a linguagem por quê? Porque eu não consigo entender o que eles falam, cara. Tipo, eu assisto as aulas, assisto tudo e tal, e parece que ele está falando inglês pra mim, tá ligado? Eu vou melhor na aula de inglês do que na aula de química. Você acha mais fácil compreender a aula de filosofia? É difícil também, mas ainda dá pra entender um pouco. É muito difícil, cara. Tem umas frases de vocês que, meu Deus do céu. Cara, eu acho que isso é extremamente importante pra gente poder comentar aqui, e eu vou me solidarizar aos professores da área de exatas, porque muito raros professores comentam sobre isso. Sabe por que é tão difícil, Gabriel, entender as aulas da área de exatas? Não entendi a pergunta.
Sabe por que é tão difícil, cara, entender as aulas de exatas? Por quê, ó? Porque a gente não tem costume com a linguagem deles. Existe uma É, linguagem própria. E aí o que você fala acontece? isso Muito aluno de acredita que ele novo? não é capaz, que não é possível. Pra falar a verdade, talvez você não esteja habituado a conversar nessa linguagem própria da área de exatas. E sabe por que isso acontece, cara? Eu tô sendo bem incisivo agora e não tô aqui querendo menosprezar nenhum aluno e nenhum professor, mas é porque a gente não se dedica, cara. Sabe, Gabriel? Sim, A gente não tem uma sim. rotina. Eu tô falando por mim mesmo. Se a gente perceber a nossa comunicação em linguagem, do ponto de vista de interpretação da língua portuguesa, ela é enorme, tamanha todo santo dia, e a gente ainda sofre com interpretações erradas. Imagina como que é então o entendimento da linguagem matemática. Que a gente nem É fala verdade. todo dia, que a gente nem tá habituado todo dia. Eu me lembro que era assim, quando eu tava no ensino médio que nem você, eu era muito bom em matemática, cara. Mas muito bom em matemática. Eu praticamente compreendi muitas coisas das regras de matemática durante o momento que eu estava lá. Aí eu passei alguns anos, né? Fiz vestibular, saí do ensino médio e fui tentar fazer outras coisas de matemática novamente, né? Porque agora eu tô voltando a estudar matemática para poder auxiliar os professores de matemática também, aqui com relação às aulas. Acredita, cara, que eu tô com muita dificuldade de conseguir construir algumas coisas porque eu deixei de falar a linguagem e agora eu esqueci. É isso mesmo. Tipo, cara, como eu queria ir bem no Enem, cara. É que, tipo, é que eu não falei, mano. Eu tô cansado de falar, eu tô muito desanimado, cara, mas eu preciso criar cara de vergonha na cara e tentar me empenhar mais, mano, porque, tipo, tá difícil e eu tô me deixando levar, mano, cada pandemia, velho. Tô me deixando me afetar, tá ligado? Então, não pode, Gabriel. Eu desejo muita força pra você, mas eu quero dizer que é comum, cara, porque quanto menos a gente pratica uma língua, quanto menos a gente pratica um tipo de exercício de comunicação, fica atrofiado. É como se, por exemplo, o nosso Aham. cérebro, ele funcionasse que nem o nosso corpo. Se você não pratica um músculo, você acaba atrofiando o músculo, fica gordinho, que nem eu aqui. E aí, no caso da gente não conseguir, por exemplo, como é que eu vou entender melhor a comunicação matemática se eu não faço exercício, se eu não compro tabela de exercício, se eu não tenho tempo para poder assistir aula no YouTube, se eu não vou atrás do professor, se eu não me comunico, se eu não leio livro, se eu não faço contas. Fica difícil, é que nem aula de inglês. Da Aham. quinta série a gente aprende verbo to be. O que é o verbo to be? O famoso am, are, is, né? Que é o am, are, is. Todo mundo sabe disso. Desde a quinta série todo mundo vê isso. Só que como você não fala inglês com ninguém, como você não pratica com ninguém, como você não escreve quase nunca, você sabe que você aprendeu, mas chega na hora de poder utilizar, vai tudo embora. Vai tudo se embora. A linguagem, ela é realmente algo muito importante. E aí qual é o problema? O problema é que para nós comunicadores, professores, precisamos fazer a linguagem ficar o mais compreensível possível para vocês. E aí nesse caso tudo bem, nós professores aqui de vez em quando nós não colaboramos com isso. Mas se vocês não praticarem, também não rola as coisas, né? Vocês precisam de dedicação e tempo que nem nós também precisamos. Sim, é que nem filosofia mesmo. Tipo, filosofia é uma linguagem muito sofisticada, cara. Tipo, é diferente a linguagem, do jeito que você se comunica. Tem muita frase que você fala que eu não entendo, porque eu não tenho um hábito de ouvir essas frases que você fala. Tipo, ensino médio, filosofia, querendo ou não, é só 3 anos da nossa vida. Foi pouco, né? Precisava de mais tempo. Sim, Então, Gabriel, agradeço demais, cara, pela sua participação aqui. Obrigado mesmo, tá, cara? Valeu por você ter participado hoje aqui. Aliás, todos os alunos estão livres para poder participar aqui a hora que quiser. É só levantar a mãozinha que eu chamo. Obrigado, hein, Gabriel? Vou tamo dando junto, seguimento aqui professor. pela Valeu. aula. Valeu, cara, pela sua participação. Você me expulsa ou eu saio? Cara, tenta sair porque eu não sei como que expulsa. Demorou. Tá bom? Mas fica aí com a gente. Então, ó, eu quero muito falar sobre isso. Eu já vou ler aqui o chat, tá? De todo mundo pra vocês. Mas é extremamente importante a gente lembrar que a linguagem ela precisa de exercício. Que nem o cérebro precisa de exercício, que nem o corpo precisa de exercício. E mesmo se exercitando, pode ser que a gente não compreenda as coisas. E aí eu quero lembrar vocês da maior compreensão que, pelo menos aqui na minha parte como filósofo, como professor de filosofia, eu posso dar pra vocês. Olha, por exemplo, o fato da gente não conseguir se conhecer também. A pior problemática de não conseguir se conhecer
é porque talvez a maioria das pessoas não consigam, dentro dessa linguagem, do português, da interpretação, se entender. A maioria das pessoas não conhecem os conceitos, não sabe o que é ser. É o famoso, eu vou até colocar daqui a pouco, a questão do Shakespeare, né? O ser ou não ser. A gente não entende o que a gente é porque pouco se produz reflexões para poder entender o que são as coisas. E aí, como você não se habitua de vários linguajares, você não entende o significado das palavras, você não consegue encontrar palavras suficientes para poder se comunicar. Isso acontece com matemática também. Se você nunca parar para pensar assim, ó, eu preciso entender o que é regra de 3 e entender situação realmente o que é uma regra de 3, você nunca vai conseguir se comunicar através da regra de 3. Eu vou ler aqui um pouco do chat, aí eu vou para a próxima parte da aula, tá, gente? A Júlia comenta assim: às vezes tentamos dizer algo de uma forma e sai de outra. Bacana, Júlia. A maneira como falamos vai ser a forma como o outro vai entender. De certa forma, o fato de não nos expressarmos direito varia se estamos tentando de fato dizer o que queremos. Ou não damos tanta importância e explicamos, com chaves, de qualquer maneira. E também os casos das pessoas que nos ouvem, o mesmo quanto fomos exatos a ela propositalmente, vão nos compreender, ao contrário do que queríamos. Ou elas vão nos indagar até não nos entender, até nos entender. Essa é a ideia. Eu queria muito que as pessoas indagassem até entender as coisas. Mas, infelizmente, por isso que a nossa comunicação ela tem que ser simples e objetiva para poder compreender a maioria das coisas. Mas também a gente tem que lembrar que tem coisas que não são simples de poder entender. Por exemplo, as questões de intelecto. Amor não é simples de poder entender. O ser não é simples de poder entender. O próprio intelecto não é simples de poder entender, porque é uma linguagem mais abstrata. E o que a filosofia oferece para vocês agora aqui? Uma situação de poder propor a si mesmo, melhorar seu diálogo, seu linguajar, tentar compreender o significado de outras coisas. É mais ou menos assim, a cada aula que você tem, você se enche de conhecimento. E quanto mais conhecimento que você tem, mais vai ficar fácil a sua maneira de se comunicar. Só que fica difícil se comunicar com alguém que não teve tanto de aula, que não compreendeu tudo que você compreendeu, porque o conhecimento dessa pessoa aqui é limitado pelo tudo que ela se arriscou a tentar entender. Então a comunicação é uma coisa muito difícil, porque como é que eu posso me comunicar de maneira mais incisiva e direita com todo mundo, sabe? Por exemplo, eu, professor Wellington, consigo me comunicar agora com alguns de vocês. Outros de vocês não estão entendendo bulhufas do que a aula está acontecendo agora. Mas se fosse o Whindersson Nunes falando, por exemplo, talvez ele conseguisse dar aula muito melhor do que eu. Com o linguajar dele, com as falas dele, do jeito que ele se comunica. Ou não sei se o Whindersson sabe alguma coisa de filosofia. Gabriel, acasos. Eu comecei a admirar o Gabriel. Frase aqui do William. Faz coisas que eu quero, mas não consigo porque não tem jeito. O que tem a ver, Helena? Não entendi. Não dá pra relaxar. Tá difícil mesmo relaxar nesse momento, Helena. Bora estudar, gente. Júlia vai além. Júlia transcendeu. Júlia, coisas abstratas são minha paixão, mesmo não entendendo quase nada. E tento o máximo, afinal vivemos num mundo onde dentro de cada ser humano existe um universo de sensações e pensamentos. A gente precisa se propor a tentar compreender uma coisa de maneira mais ampla. Por exemplo, hoje eu vou propor para vocês aqui a leitura de Shakespeare. Eu quero muito que, se vocês puderem, em algum momento da vida de vocês, leiam Hamlet. Leiam Hamlet. Eu vou deixar aqui um vídeo para vocês daqui a pouco, para vocês poderem compreender e para poder se situar, porque a questão é, como que é a vida antes e depois de Hamlet? Eu vou ser bem sincero, depois que eu li Hamlet, meu conhecimento e minha linguagem ampliou de maneira absurda. Depois que eu decidi entender a matriz, lá em matemática, minha vida ampliou. Depois que eu entendi realmente Pitágoras, minha vida ampliou. O conhecimento ele amplia a maneira de compreender. Do mesmo jeito que a ignorância, ela vai lá e impede a compreensão, né? Ela destrói a compreensão. É muito complicado falar com alguém que quer ficar sujeito da ignorância. Professor, mas todos nós estamos sujeitos à ignorância. Claro, eu, por exemplo, não sei muita coisa. Mas essa que é a ideia melhor, eu acho, que da linguagem aqui. O filósofo é aquele que se abre para poder entender diversas linguagens. Não é à toa que a gente comenta quase sobre tudo, de todas as matérias. E somos o princípio de todas essas matérias, né?
E aí acontece, eu quero deixar um vídeo para vocês aqui, para que vocês entendam o quanto que é importante, por exemplo, através talvez de uma leitura de um livro, de ouvir uma música, de poder assistir uma série, para você mesmo construir uma linguagem que te defina, que se entenda. E aí eu pego, por exemplo, esse vídeo sobre Hamlet, que vai ser através da fala de um professor muito bom chamado Leandro Carnal, e ele tenta falar um pouco sobre a questão de se conhecer. Olha que engraçado. A maioria dos ignorantes, quando eles não se conhecem, eles meio que se ofendem por causa de nada, né? Você pode xingar um ignorante que o tempo todo ele vai ter um comportamento meio que violento com você. E ele nem sabe muito bem do que você tá falando, do que você tá chamando essa pessoa, né? Agora, se você compreender profundamente quem você é, talvez você entenda bem quem você é e não tem que você ficar triste com algumas coisas que as pessoas o falam. Então eu vou passar esse vídeo pra vocês, vamos acompanhando todo mundo junto aqui, e aí a gente vai discutindo um pouco lá no final, porque ela tá muito bacana, beleza? Então bora lá. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Tá aqui, ó. Me ajudem aí, todo mundo consegue ver a tela? Coloque um sim se vocês conseguirem ver. Beleza, eu vou tentar expandir o máximo que der aqui. Aí eu vou soltar o vídeo pra vocês, tá bom? E me falem se o áudio tá saindo, tá? Ser ou não ser? Pergunta o príncipe no 9º item que eu destaco. Qual é o sentido de ser ou não ser? O verbo to be, vocês sabem que em inglês pode ser tudo. Pintar, serzir, remendar, bordar, adicionar. O verbo to be é o primeiro e único verbo que os professores de inglês ensinam a vida inteira na escola. Porque ser ou não ser pode ser traduzido, como fazem alguns tradutores recentes, por existir ou não existir. Cada época diz uma leitura. O próprio Hamlet dá uma pista ao dizer a Horácio que ele entregaria de bom grado seu coração a um homem que fosse senhor das suas emoções. Porque uma pessoa passional é uma pessoa perigosa. Domínio de si. A pessoa que tem domínio de si, pensa o príncipe, é a pessoa que jamais se ofenderá. Como eu já disse em sala de aula várias vezes, eu só posso me ofender se eu não me conhecer. Alguém me insulta dizendo algo sobre uma questão pessoal. Só há duas hipóteses. A pessoa está dizendo a verdade ou ela está mentindo. Dizem que minha mãe é de moral duvidosa, insulto básico. Eu reflito sobre a biografia da minha mãe e não constato na biografia dela nenhuma indicação de que ela tenha tido moral duvidosa. Pelo contrário, sua aparência nas fotos, nunca sorrindo, é de alguém que foi fiel a vida inteira a um único marido. Jamais aquele sorriso largo de uma pessoa que viveu abertamente no mundo. Ora, com isso o que eu estou constatando? Dizem que minha mãe é isso. Ela não é. Logo, eu não posso ficar ofendido. E se ela fosse, também não poderia ficar ofendido. Alguém no trânsito me grita algo sobre uma opção sexual possível que o motorista que eu fechei interpreta que eu tenha. Duas hipóteses. De fato eu tenho e não me ofendo. Ou de fato eu não tenho e não me ofendo. É como alguém me gritar careca e eu digo, bom, você vê, né? É sinal de que você é dotado da visão. Ou seja, o estoicismo de Hamlet é o estoicismo de quem se conhece. Quem pode ofendê-lo? Quando Polônio lhe pergunta o que o senhor está lendo, ele diz, palavras, palavras, palavras. E o Polônio vai começar a perceber que, debochando dele, Hamlet não perdeu a razão, mas está num outro tipo de sabedoria. Um homem que domina a si é um homem a quem Hamlet entregaria seu coração. A consciência moderna nos leva ao grande mal da modernidade que ninguém resolveu e Hamlet apenas destapou essa pequena caixa de Pandora, a solidão estrutural da consciência moderna. Somos seres solitários. Sempre fomos, mas a consciência coletivista medieval dava a sensação de uma cristandade no Ocidente, de uma unidade, de um Deus que por todos zelava, de uma sociedade igual religiosamente. A modernidade trouxe a diversidade religiosa e a diversidade política. O inferno, vai pensar Sartre no século XX, está nos outros, diz uma de suas personagens numa peça Entre Quatro Paredes. Sartre e Hamlet chegam à consciência de que eu estou inevitavelmente isolado na minha consciência
e a necessidade do mundo nos oferecer coisas novas, porque eu não tenho nada a interagir com o mundo. Por que é que o príncipe Hamlet lê apenas um livro toda a peça? E por que é que nós temos que ver Velozes e Furiosos 75, Velozes e Furiosos 86? Porque na verdade eu não vi nenhum. E não tendo visto nenhum, eu preciso que eles se repitam. Como eu não tenho de fato amigos, eu tenho 3.000 no Face. Como eu não tenho uma vida interessante, eu fotografo tudo na minha e compartilho com todos. A minha solidão se insinua de tal forma, ela é tão estrutural, que eu tenho que fazer com que os outros me digam aquilo que eu desconfio, que a minha vida é uma vida que vale a pena ser vivida, através da observação dos outros. Isso não é sinal de um narciso exatamente fraco, mas é sinal de um narciso cada vez mais isolado em si, sem comunicação com o mundo, sem ouvir mais a ninguém. Já comentei aqui nesse espaço da CPFL que é obsessivo o nosso tipo de conversa. Qualquer informação que os senhores derem será respondida com a informação de outra pessoa. Eu, Leandro, sou de Aquário. Eu sou de Gêmeos. Meu ascendente é Aquário, o meu é Câncer. Ninguém ouve ninguém. A solidão individual a 2 ou a 3 é a norma de todas as pessoas. E celebramos essa variedade de coisas, porque exatamente nós temos cada vez mais dificuldade em estabelecer algo significativo e orgânico. O príncipe se sente mal na corte de Elsinore, porque ninguém em Elsinore lhe diz a verdade. Todos em Elsinore dizem a personagem, Polônio, seu tio Cláudio, sua mãe, sua ex-namorada, seus falsos amigos Rosencrantz e Guildenstern. Todos dizem o que deve ser dito. Todos dizem o que é usual e ninguém está presente naquilo que fala. O príncipe é extraordinariamente consciente. E sendo consciente, o príncipe vai pensar seguidamente, mas o que eu faço de fato com a minha vida? E como viver uma vida que seja orgânica, se todos os valores estão esgarçados? Depois de falar por milhares e milhares de palavras, quando ele morre longamente numa cena trágica, morrem 8 pessoas na peça Hamlet, e o Hamlet é o último a falecer nos braços do amigo, Hamlet diz a sua última frase, o resto é silêncio. Tirar uma no banheiro pode acabar com seu namoro para sempre. Poucos homens sabem que o que você faz escondido no banheiro hoje pode causar um grave problema no quarto amanhã. Se na hora de tirar uma no banheiro você faz do jeito errado, você estará treinando seu corpo a ejacular rápido na cama com a sua namorada. Se você faz isso, cuide. Porque depois dele ter dito tudo que é possível dizer, Hamlet não precisa dizer mais nada, porque agora o resto é silêncio. O que Hamlet parece dialogar conosco é que se as dores que nós inventamos, dores financeiras, dores físicas, dores de problemas familiares, fossem o disfarce de uma grande dor maior. A dor que nós não conseguimos nominar. Por isso estabelecemos dores laterais. Por isso estabelecemos que eu esteja bem ou não naquele dia. Hamlet diz exatamente que esta dor nasce do fato de que todos naquela peça, em quase 4.500 versos, estão dizendo a ele o que ele deve ou não deve ouvir, e não exatamente o que as coisas são. Hamlet objetivamente está olhando para o mundo e dizendo: quando é que haverá alguém que vai me dizer o que as coisas são? Quando alguém parará de dizer o que deve ser? Quando alguém parará de colocar fantasias? De beber muito, ele reclama da bebedeira da corte. De disfarçar sua dor. Quando alguém começará a estar presente naquilo que fala? Quando as pessoas começarão a ser e deixarão de não ser? Esta é uma pergunta muito dura de ser respondida. E como ela é muito dura, a maior parte de nós prefere não respondê-la. Como nós falamos muito, é provável que nós falemos muito, e todo instante, ao celular, no WhatsApp, porque nós não temos mais nada a dizer. E não tendo nada a dizer, eu preencho esse vazio insuportável com falas constantes. Hamlet nos convida a olhar, essa é uma cena que não está prevista na peça, mas assim foi interpretada desde o século XVII, a olhar para uma caveira. Quando ele faz o seu monólogo olhando
para uma caveira. E perguntar decididamente diante da morte inevitável, quem é que eu sou de verdade, quando os outros que eu acho, que me julgam pelo que eu devo ser, tiverem desaparecido. Por que é que eu não vivo desse jeito? Meu pai e minha mãe, Sartre chamaria má fé, Hamlet chamaria apenas Polônio. Bom, eu acho que até aqui tá bom, tá? Eu vou comentar a questão da leitura dos livros daqui a pouco, tá, William? Mas eu quero voltar de novo para essa questão, que é a questão da linguagem, da comunicação e de como que você aprende a se ver. É quase que impossível que você se conheça de maneira plena se você tem uma dificuldade em compreender o significado das coisas. À medida que você conhece o mundo de maneira cada vez mais séria, à medida que você constitui mais conhecimento, nada adianta desse conhecimento se você não voltar esse conhecimento para si, para poder compreender quem se é. O bacana de ler Hamlet, de ler o livro Hamlet, é que o livro provoca dentro de si, depois que você termina e fecha o livro, e você compreendeu o livro, você conseguiu entender essa nova linguagem, pode ser que você não compreenda no momento, mas depois, que o livro está dizendo assim para você: e aí, quem tu és? O que tu é? Qual é o seu significado? Existem todos esses significantes de linguagens do mundo aqui, mas quem és tu? Ser ou não ser? Eis a questão. O que é ser Wellington? O que é ser Giovanna? O que é ser Gabriela? O que é ser Helena? Sabe? Pegando todo o conhecimento que você tem do mundo, você conseguiu responder para si mesmo o que você é? A função da linguagem convencional é fazer com que a gente consiga fazer com que pessoas que não compreendem tudo compreendam através das convenções. Mas existe uma linguagem que ela é mais aprofundada, uma linguagem formal, que infelizmente não tem como você ficar substituindo os significados dela. Então, quando você decide falar assim, ó, eu vou investigar o que significa amor, você tem que saber o tamanho do problema que você está propondo para si mesmo para poder tentar entender. E tudo bem. Afunde dentro desse problema. Vai lá ver o que é amor para Sartre, vai ver o que é amor para Jesus Cristo, vai ver o que é amor para um monte de gente, e aí você, com seus significados, defina o que é para você. William, é normal, para falar a verdade, ao ponto que você não se conhece, você realmente, quando olha para si, como você não entende nada do mundo e nem de si mesmo, você se acha um nada. É um normal que um garoto de 16 anos, 17 anos pense. Mas depois de um tempo não dá pra você ficar só nisso. Tem como você ter, por exemplo, a minha idade e não entender nada das suas escolhas, do que você é. Pra mim foi muito difícil seguir o caminho de ser professor, porque a minha primeira pergunta que eu fiz pra mim é: por que eu devo ser professor? E se isso ia dar significado pra minha vida? Se ser professor ia fazer com que eu fosse, por exemplo, feliz? E aí eu comecei a perceber com o tempo, olhando todos os significados, que faz parte de quem eu sou. Ensinar faz parte de quem eu sou. E não me arrependo, adorei a minha escolha que eu fiz. Não me arrependo dela e não abro mão dela por nada. E consigo explicar pra vocês por quê. E a questão é, você consegue explicar? Você consegue significantes nessa linguagem pra poder explicar o que tu és? Porque é uma pergunta muito difícil. Então o que acontece? O ignorante, ele não liga muito pra essas coisas, mas ele se ofende, porque ele sabe que no fundo existe uma mitigação, um incômodo de que o mundo que ele compreende é um mundo muito pequeno, é um mundo muito insignificante. E aí o que acontece? Pra ele é melhor ficar nesse mundo sem compreender nada, porque pelo menos aquilo ali lhe causa uma pseudo-felicidade. Quando eu falo pseudo, é falso, tá? Fake. Mas o que é a felicidade, de fato? O que são o mundo? O que são as coisas? Eu não sei vocês, mas não quero parar de refletir. Uma sensação de que eu não existo, sem fazer nada, o pensamento apenas me ocorre. Eu tenho que fazer alguma coisa pra ser... Então, Júlia, o incômodo, a angústia do incômodo já prova para que você tá buscando alguma coisa. E aí, através da sua linguagem, você pode tentar se compreender. Tiffany, cara, eu não sei nem do que eu gosto. Como saber quem eu sou? Tá aí a primeira pergunta. Se fazer a pergunta. Você não sabe do que você gosta. Beleza. Mas você sabe do que você realmente
não gosta ou gosta? Por exemplo, o que você tolera, o que você não tolera? Foi uma das coisas que eu tive que começar a me perguntar também. Somente quando a gente vai tratar de relacionamento, né? Para eles acordarem pra vida, você é alguém que nunca vai saber quem de fato você é, tipo, 100%. Eu também concordo, não sei se tem como a gente compreender que a gente é 100%, mas também não tem como a gente passar o resto da vida sem entender nada da gente, né? Cara, pelo que os filósofos falam, hoje em dia vivemos uma grande mentira. Tu vai estar descobrindo cada dia... Então, olha que bacana. No Hamlet, ele se incomoda com o fato dele não entender nada sobre ele e ele busca o livro inteiro tentar entender sobre ele. Porque melhor é viver uma vida... É muito engraçado porque no final do livro, como vocês viram o spoiler, ele morre, né? Mas ele fala assim, é melhor ter vivido uma vida que eu compreendi do que ter passado uma vida inteira numa mentira. Sem entender nada. E eu acho que é isso que meio que diferencia a gente da manada, do gado, né? De todo mundo. Por quê? Porque quanto mais você vai dando significado pra você, mais você vai virando um indivíduo. Você vai ficando individualizado. Você vai ficando cada vez mais pessoal a ti. E aí o que acontece? As pessoas que não são indivíduos, que são o gado, elas não vão te compreender. Por quê? Porque elas só poderiam te compreender se elas compreendessem o que elas são realmente. Por exemplo, por que eu respeito muito a individualidade de vocês? Porque eu quero que respeitem a minha individualidade. Eu sei o quanto que é importante pra mim. Eu sei que é difícil ser eu, por isso que eu compreendo que pra você vai ser um processo também difícil. Agora, se a gente não compreende isso, se a gente não usa a linguagem pra nada, e a gente acha, por exemplo, que palavras não servem pra nada, que livros não servem pra nada, que séries não servem pra nada, que a gente fica numa inércia da ignorância. E a ignorância, ela ignora. E a ideia não é ignorar o mundo, a ideia é compreender o que é o mundo. Pelo menos a filosofia se propõe a isso. Por isso que a linguagem ela é rica. E se você conseguir estudar as coisas, você vai ter mais argumentos para poder falar com as pessoas a partir do momento que elas compreendam. E sim, não fique mal. Existem pessoas que não vão te compreender, porque infelizmente a capacidade de comunicação delas é limitada pela questão da linguagem delas serem limitados. Por que eu não compreendo matemática? Porque minha linguagem é limitado. Quem fez ela ser limitado? Eu que não, talvez, me dediquei o máximo possível. Qual é o problema? O problema é se eu ficar o tempo inteiro ignorando. Mas se eu decidir buscar, como o Gabriel disse lá no momento da aula de participação dele, ele pode melhorar. Você já respondeu pra si mesmo essa questão? De se questionar sobre você? Sim. Respondi, porque senão eu não conseguiria nunca ser feliz, cara. Eu decidi que o que eu sou realmente é isso que está apresentando aí na frente de vocês, que é um cara que vive pela educação, e a educação constituiu e me ajudou a fazer tudo que eu imaginei da minha vida. E qual é o meu processo? Eu quero muito viver para poder educar e fazer com que os meus alunos consigam se perceber, consigam se entender, consigam descobrir quais são os seus lugares no mundo. E através da filosofia eu acredito que isso é possível. Demorou pra entender isso, mas foram anos de reflexões ali quando eu tinha idade de vocês. Porque foi lá no ensino médio que eu decidi virar professor. De fato. Mas não foi fácil pra poder responder esse tipo de pergunta, entendem? Então, a gente tá chegando no finalzinho da aula agora aqui, tá? Tá dando 6 horas. Infelizmente tem que acabar a aula, eu tenho que fechar aqui o momento da aula. Mas eu quero muito poder explicar aquela questão dos livros e do William. William, não acredito, livros são muito importantes, leiam livros. Mas não são só os livros. A gente pode aprender, como diziam os japoneses, né? No raiar do sol, no despertar da gota de orvalho da manhã. A vida, ela é o tempo inteiro autoexplicativa. A gente só precisa parar para poder enxergar e compreender com os olhos de criança. A gente precisa se surpreender, observar, tentar entender as coisas. Eu tô assistindo uma série que se chama Invencível na Amazon Prime, violenta pra caramba, parecida demais com The Boys, e é engraçado o quanto que as pessoas não conseguem perceber a mentira e os equívocos que os outros cometem, porque elas são ingênuas. E aí eu percebo que hoje, assistindo, eu já consigo perceber muito mentira que tá acontecendo antes da coisa rolar, assim. O que fez com que eu criasse essa casca pra isso foi a observação do mundo. Ao mesmo tempo que eu fico me perguntando o quanto que outros meios de comunicação podem fazer com que a gente aprenda. Então eu não menosprezo nenhum meio de comunicação. O livro é importante? O livro é super importante. Assistir a novela que vai passar daqui a pouco no SBT, que é da menina lá que é empregada gordinha e o cara que é um maluco doido, que é o chofer, sei lá, o segurança da outra magrelinha lá, também é uma maneira de poder aprender.
Poder assistir o BBB é uma maneira de poder aprender. Não menosprezem. Tudo pode ser aprendido se você decidir observar e compreender os seus significantes e significados. Tudo bem, gente? Vai passar daqui a pouco, Júlia, no SBT. É uma novela doida aí. Já terminou faz muito tempo. Mas vai passar daqui a pouco no SBT. Beleza? É o meu loirinho, sei lá, é o que a gordinha fala lá pro cara. Gente, eu vou... Peraí, professor, eu não sei muito o que fazer. Eu vou ter que trabalhar até o fim da minha vida. O que a felicidade irá me trazer? Cara, você não precisa trabalhar até o fim da sua vida. E se você for trabalhar, por que não trabalhar naquilo que você ama? Por que não fazer aquilo que dá sentido pra sua vida? Aí você vai ter que fazer outras perguntas. O que dá sentido pra minha vida? Pra mim é dar aula, William. E eu espero que você seja realmente crítico e tenha entendido minha aula, que você precisa descobrir o que deverá fazer com que você se levante todos os dias às 5 horas da manhã para poder fazer algo por alguém. Beleza? Tchau, galera. Eu vou encerrando a aula por aqui, porque eu não posso passar, porque eu tô ligado que vocês têm aulas aí no CMSP. Deixem logado. Não esqueçam de fazer seus roteiros, apesar que eu já fechei, eu já corrigi tudo que tinha para poder corrigir, as notas estão praticamente fechadas. Eu espero que vocês se preparem melhor para o próximo bimestre. Eu só vou repassar aqui a lista de chamada, tá? Para dar presença para todo mundo, quem começou e quem terminou. Então tá lá, ó. Aline, Gabriel, Gabriele, Júlia, Gustavo, Helena, Hugo, Júlio César, Kaique, Natália, Renato, Tamires, Tiffany, William. Todos vocês, parabéns, gente. Vocês estão extremamente aqui bons, com presença, com notas. Faz tudo aí o que vocês puderem. O nome do careca se chama Leandro Carnal. Vão lá no YouTube, assistam mais vídeos. Busquem mais conhecimento, como diria o ET Bilu na Record. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. E vocês podem assistir amanhã depois esse vídeo lá pelo YouTube, beleza? Tchau, gente. Beijão pra vocês e até a próxima. Falou!